Esse jovem estava quase esquecendo sua ex que o largou, mas o Miqueinha nunca aprende de primeira e coloca tudo em jogo, e essa é a segunda parte do anime Namorada de Aluguel. E eu sou o EF, o esquecido e ferrado. Então vamos recapitular. No último episódio, Kazuya foi na praia com seus amigos, e por acaso sua ex também estava no grupo, mas o destino juntou Chizuru ao grupo, mas ninguém sabia que ela era sua namorada de aluguel, e para não causar problemas, ela aceita fingir no meio do pessoal, mas isso acabaria saindo muito caro. Kazuya está na praia quando sua ex Nami o chama porque estava precisando de ajuda, e nisso ela aproveita para dar em cima dele, e agora ele fica todo animado achando que conseguiria voltar com ela, pois esse era seu plano original. Mas mal ele sabe que ela estava tentando fazer ele terminar com Chizuru porque estava se sentindo inferior, e depois disso ele volta no grupo dos amigos e precisa fingir que nada aconteceu, ou todos seus amigos iriam pra cima dele por trocá-la pela Nami. Kazuya recebe uma ligação da sua avó, dizendo que estava no hospital para fazer alguns exames e quando ele voltasse da viagem, queria marcar um encontro com a Chizuru. E ela estava toda animada, achando que o neto encontrou uma namorada decente. E se antes a situação estava ruim, agora pode piorar, porque ele toma coragem e fala na frente dos amigos que ele estava pensando em terminar porque não estava dando certo, e ele precisa acabar com essa farsa porque já estava saindo muito caro. O problema é que seu melhor amigo Kibi vai pra cima achando que ele queria trocá-la pela Nami, que o trocou pelo primeiro moreno tatuado com cara de bandido que apareceu. Eles começam a brigar na frente de todos, e Kazuya começa a chorar, dizendo que ainda não conseguiu esquecer, e essa foi a maior burrice que ele fez. E nisso Chizuru vai embora para não deixar o clima mais estranho. E quando ele está voltando pro quarto, ela estava esperando no caminho e ela agradece por ele se sacrificar e dizer que queria terminar, mesmo sabendo que nunca conseguiria uma mulher do nível dela. E ele pede desculpas por tudo, mas ela diz que só estava fazendo o trabalho dela. Isso que dá a se relacionar com mulheres programadoras. Voltando pro hotel, ele começa a pensar na vida e começa a pensar que Chizuru é uma pessoa legal. E ele encontra a Kibi conversando com ela e acha que ele estava dando em cima já que os dois terminaram. Mas na verdade, ele queria saber o que estava acontecendo, porque quando eles estavam juntos, ele estava muito feliz. E como forma de reatar o relacionamento deles, que nunca existiu, ele comprou um ingresso para um passeio de barco e diz que Kazuya é um amigo muito especial e merecia ser feliz. E ele começa a chorar por escutar isso do amigo, mas um cachorro começa a latir e o explana que estava escondido. E como eles precisam fingir que tentariam reatar, eles decidem ir no passeio, mas ela começa a passar muito mal. Kazuya recebe uma ligação e Nami começa a dizer que estava com saudades e queria o encontrar no quarto dela para fazer o que eles nunca fizeram. Mas ao mesmo tempo, Chizuru está passando mal e cai do barco, e nisso ele larga o celular e não mede esforços para salvá-la. E dessa forma, ele começa a perceber que estava se apaixonando por ela, porque uma pessoa normal não daria vida por outra assim. Os dois conseguem parar em uma pequena ilha no meio do nada, mas Kazuya estava desmaiado porque deu a vida por ela. E como ela não pode deixar seu cliente falecer ou não receberia seu pagamento, ela faz respiração boca a boca. E galera, até que ela foi inteligente, porque para explicar que aquilo tudo foi apenas um trabalho seria muito complicado e ninguém acreditaria. Ele fica nervoso por ter a beijado, sendo que não foi essa a intenção. E a guarda costeira aparece e os leva para terra firme, e os dois levam uma bronca por terem pulado do barco. E Chizuru vai embora para descansar, e seus amigos aparecem perguntando como foi o passeio particular. E Kibi só queria saber se eles voltaram, e depois de fazer alguns exames, todos souberam que ele pulou para salvar Chizuru, e agora Nami não quer nem olhar na cara dele. E voltando para casa, Kibi diz para ele se acertar com a Chizuru e estaria torcendo por eles. E por acaso ela aparece e ela não quer falar com ele, mas as coisas ficaram mais complicadas ainda, e ele precisa marcar um próximo encontro.
Chegando em casa, ele começa a pensar em tudo que passou e tudo que poderia ter passado se tivesse aproveitado os momentos com a Nami, e começa a fazer a massagem do boneco, mas algo trava sempre que ele pensa na Chizuru, e agora ele começa a ficar nervoso quando a encontra em todos os lugares. Galera, se chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para vermos como um gado consegue se complicar mais ainda na vida. E é por isso que é melhor comprar um PlayStation, porque no ruim é só comprar um jogo novo. No fim de semana, eles marcam de fazer um passeio nas montanhas, e tinha uma pousada especial, mas o que ele não sabia é que a avó da Chizuru estaria no local. E ele começa a desconfiar de algo, mas acha que não teria como ficar pior. E sua avó entrega a chave do quarto que ele ficaria. Já avisei que vai dar merda isso. Chegando no quarto, ele começa a se acomodar, achando que estava sozinho. E do nada, Chizuru sai do banheiro e percebe que na verdade tudo aquilo foi planejado pelas velhas malucas que queriam que os dois dessem uma brincada. E aposto que é o sonho de vocês terem uma avó assim. Eles tentam de alguma forma pedir um quarto separado, mas por ser um local exclusivo, todos os quartos já estavam alugados, e eles precisavam fingir que são namorados mais uma vez, e na hora dela tomar banho, Nagome fica toda feliz por ela estar namorando com seu neto, e como não tem muito o que fazer, ela começa a aproveitar a estadia, e Kazuya fica assustado, achando que ela estava fingindo, e ele dormiria na sala, mas ela diz que ele poderia ficar no quarto se não tentasse fazer nada. Durante a noite, o clima está estranho, e nesse momento achei que ele pularia em cima dela, quando na verdade ele levanta para pedir desculpas por tudo o que estava acontecendo, e diz que alugaria por mais alguns dias como forma de compensar tudo que ela estava passando, e não é possível que esse cara consegue piorar a situação dele, e ela diz que só estava fazendo isso porque não queria que as avós ficassem tristes, ainda mais que a avó dela gostava muito dele. Os dias se passam e eles decidem continuar fingindo que estavam namorando, e Kibi fica todo feliz, e durante todo esse tempo eles estavam sendo observados pela Nami, que estava com ciúmes e com inveja, e no final do dia ele precisava pagar a conta do encontro, e fazendo a conversão é equivalente a R$600. E galera, só acho que está saindo muito caro. Quando ele está indo para casa, se encontra com outro amigo e ele diz que também conseguiu uma namorada e marca um encontro, então ele já criou mais dívida que não queria. E voltando a pé porque não tinha dinheiro pro Uber, ele esbarra com uma jovem que estava com muita pressa. No dia seguinte seria um encontro e por acaso seu amigo aparece com aquela mesma jovem do outro dia e ela começa a agir como se fosse a namorada perfeita e Chizuru começa a achar estranho, como se soubesse de algo. E eles começam a aproveitar o dia juntos. O problema é que vários caras começam a dar em cima das duas por serem muito bonitas, e os dois lernões não sabem o que fazer. Chizuru vai no banheiro, mas Ruka vai atrás para conversar, e pergunta se ela era uma namorada de aluguel, e nisso ela precisa fingir ou daria muito ruim. E voltando do banheiro, ela quer ir embora antes que descobrissem algo, e ele começa a ficar nervoso porque todos saberiam, e Ruka pede como prova que eles se beijem, porque isso provaria que eles estão namorando, porque uma namorada de aluguel não pode fazer isso porque está fora do regulamento. E ela consegue mandar o caô e coloca o celular na frente, e Ruka percebe que tem algo de errado. Quando eles estão indo embora, todos se despedem, mas Kazuya acha estranho porque ele se despediu de forma estranha da namorada e decide ir atrás para saber quem era essa Ruka, mas por acaso ela estava esperando. E isso provava que ele estava alugando uma namorada, senão não teria como saber que tinha algo de errado com o amigo. E galera, essa foi a segunda parte do anime Uma Namorada de Aluguel. E se vocês conhecerem alguém mais enrolado que ele, me diz aí, porque a humilhação aqui consegue cantar legal. Então deixa o like e se inscreve que nos veremos na próxima. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.